O que é a fé? Shalom Adonai a todos, seja muito bem-vindo ao canal O Evangelho e Eu, tudo bem com você? Uma das coisas que muito me preocupa neste tempo é que muitas pessoas que professam a fé em Cristo Jesus ainda não compreenderam de fato o que significa esta fé. O vídeo de hoje inicia uma série no qual trataremos sobre o que é a fé, o que é confessar Deus diante dos homens e o que é crer. Falaremos da fé e como ela tem sido deturpada e confundida em nossos dias. Também das consequências deste esfriamento e por que não temos contemplado maravilhas em nossos dias como aconteciam nos dias dos apóstolos. O escritor de Hebreus resumiu a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. Contudo, ainda nos dias de hoje, muitos não sabem verdadeiramente o que é a fé. Confundem fé com confissão de fé e até com o fato de se acreditar em algo ou alguém. No hebraico bíblico, a palavra fé é a palavra emuná e tem um sentido mais profundo do que simplesmente indicar a confiança em uma prática religiosa. Analisando melhor o contexto das Escrituras, vamos aprender que fé é muito mais do que isso. Esta palavra aparece nas Escrituras primeiramente em Abacuque, capítulo 2, verso 4, que diz assim: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo, pela sua emuná, pela sua fé, viverá. No Novo Testamento encontramos a palavra equivalente no grego. Devemos lembrar que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra fé, que é emuná em hebraico, no grego é traduzido por pistis, que significa originalmente harmonia, sintonia, consonância. Ter fé, portanto, é estabelecer sintonia, harmonia entre o espírito humano e o espírito divino. Sem essa sintonia pode haver crença, mas não há fé. Mas se queremos entender melhor o que os profetas e apóstolos queriam ensinar sobre a fé como meio de alcançarmos a graça de Deus, devemos nos ocupar em entender o significado de emuná. Emuná deriva de outra palavra hebraica, aman. É justamente essa palavra que encontramos em Gênesis 15, verso 6, onde lemos: E aman Abraão no Senhor, e creu Abraão no Senhor. E o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Gênesis 15, verso 6. Outro detalhe importante é que no mesmo radical da palavra aman, temos formadas as palavras emet e amar. Emet é a palavra usada para verdade, enquanto que amar é a palavra usada para dizer, falar ou proclamar. Então a palavra emuná deriva da palavra aman, que quer dizer crer, do qual também originam as palavras emet, que quer dizer verdade, e amar, que quer dizer proclamar. Outro fato importante a se dizer é que as Escrituras não fazem distinção entre fé para a salvação ou fé para se alcançar uma cura, por exemplo. Não existe isso nas Escrituras. Na palavra de Deus encontramos apenas a emuná. O interessante disso tudo é que o Senhor foi enfático em dizer em João capítulo 14, verso 13, que tudo quanto pedirmos em seu nome Ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. E a chave deste versículo é para que o Pai seja glorificado no Filho, porque tudo que envolve a fé tem por consequência render louvor e glória a Deus através do que é produzido em nossas vidas, deste aperfeiçoamento que nos conforma à imagem e semelhança de Deus. E toda vez que nos assemelhamos a Cristo, estamos expressando a imagem e semelhança do Pai e dando testemunho dele. Então eu pergunto a você que diz que compreende o que é a fé: por que muito o que pedimos ao Pai não temos recebido, se tudo o que pedirmos prometeu o Senhor fazer por nós? Quem sabe verdadeiramente o que é a fé saberá responder a esta pergunta. Mas para a tristeza do Evangelho, hoje muitos ainda não compreendem o que é a fé e não sabem o que é crer. Repetem as palavras de Paulo sem entendimento e ficam confusos quando muito pedem a Deus e nada veem acontecer. Tiago, em sua epístola, no capítulo 4, verso 3, diz: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ok, você pode dizer, aí está a resposta. De fato, quando pedimos para alimentar nossas próprias vaidades, como diz o texto de Tiago, certamente não receberemos, porque está contido naquilo em que Tiago disse:
São pedidos egocêntricos para gastar em nossos deleites, que, como vemos anteriormente, não fazem o Pai ser glorificado no Filho. Mas existem certas petições que, semelhantemente, não são atendidas e que não necessariamente estão envolvidas com a vaidade humana. Você saberia dizer por quê? As Escrituras também nos mostram, em Efésios capítulo 2, verso 8, que a fé não é algo produzido pelo homem, mas é um dom de Deus, como está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, a salvação que recebemos de Deus vem por meio da fé em Cristo Jesus, como também está escrito em Filipenses 3,9, que diz: e seja achado nele, não tendo a minha justiça ou justificação que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então sabemos através das Escrituras que a fé é o meio estabelecido por Deus pelo qual recebemos a justificação de Deus, quando esta emuná, esta fé, aponta para o sacrifício de Cristo por nós. E sim, é necessário dizer que o objeto da fé é o sacrifício de Cristo, que a fé é dada por Deus para que creiamos no sacrifício de seu Filho por nós, porque banalizaram a palavra fé. E semelhantemente a palavra crer no Filho de Deus não significa apenas acreditar. Você já deve ter ouvido falar em fazer uma fezinha quando alguém, por exemplo, tenta a sorte em jogos de azar, o que é também muito contraditório o termo tentar a sorte com o termo jogos de azar. Outras pessoas dizem que têm fé em ídolos feitos por mãos humanas e chamam a isto fé, termo que não conheceriam se não tivessem tirado do contexto das Escrituras Sagradas para aplicar em seus jargões, sem qualquer conhecimento do que significa esta emuná. Contudo, até mesmo muitos cristãos hoje ainda não compreenderam o que significa de fato fé. Eles até sabem que a salvação é por meio dela, mas não compreenderam como isto acontece e por isso creem que basta fazerem a chamada confissão pública de fé perante os irmãos na congregação e eles estarão então salvos. E semelhantemente, não muito distante disso, muitos se deixam levar por falácias que tratam a fé como um conjunto de regras que, ao serem seguidas, te levarão a ser salvo ou conseguir uma bênção da parte de Deus, que é conforme nosso desejo vaidoso. Isto é o chamado legalismo, que condiciona a salvação através de práticas religiosas por força ou imposição, e não pelos frutos da fé. Satanás não está brincando e nem perdendo tempo para esfriar esta geração. Contudo, hoje eu quero trazer luz ao seu entendimento, porque no momento em que a verdade que há em Cristo Jesus nos ilumina, somos libertos de muitas amarras espirituais que nos impedem de tocar no Senhor e extrair vida. Quando você compreender a partir desta série de devocionais sobre a fé, sobre o confessar, sobre o que é crer, do qual este é o primeiro, você terá condição de discernir muitas doutrinas e práticas que não têm fundamento na palavra do Senhor e que nos faz ficar estéril, terras inférteis. E toda a confusão de quem ainda pergunta a Deus por que o Senhor não me ouve será retirada. Romanos 10, verso 17 nos dá a seguinte informação: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então sabemos que a fé vem de Deus pelo ouvir, porque alguém está pregando, senão como ouvirão? Pergunta a Escritura. E este ouvir, que pode ser traduzido por dar ouvidos, crer, é mediante a palavra de Deus. E isto não é dizer que Deus está escolhendo quem irá ouvir e quem não irá ouvir. Não é isto. Só guarde que o ouvir é pela palavra de Deus, é por meio dela. E este ouvir não necessariamente significa a ação de captar um som, entender o som de uma voz, mas sim ser o mesmo que crer, ok? Guarde isto, pois no vídeo O que é crer, nós vamos entrar mais profundo nessa questão. Nós sabemos também que a fé foi dada por Deus para que creiamos no sacrifício de Cristo e sermos justificados de nossos pecados. E o que decorre desta justificação é a santificação, que nos torna filhos e herdeiros de Deus por meio de Cristo, nos tornando aptos a pedirmos ao Pai em nome do primogênito Filho de Deus, Yeshua, o Mashiach, e sermos atendidos, como Ele mesmo nos promete, dizendo: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 14, versos 13 e 14. Contudo, é necessário avançarmos ao verso 15, que diz em seguida: se me amais,
guardai os meus mandamentos. E por que li este verso? Para lhe mostrar que a genuína fé se relaciona com o indivíduo que a recebeu. Então resta responder: por que não temos recebido muito o que temos pedido, mesmo que não tenha a ver com pedidos relacionados às vaidades humanas? O próprio Senhor e os apóstolos estão querendo nos dizer que a fé não é vazia ou um autoconvencimento. Não se trata apenas de acreditar, porque acreditar não demanda a produção de frutos em nós que deem testemunho e que tenham correspondência naquele que deu a fé, o próprio Deus. Acreditar é unilateral. Por exemplo, eu acredito nas estrelas porque eu as vejo quando o sol se põe, mas elas não recebem nada de mim. Não há correspondência minha para com elas, pois por mais que eu fique feliz em vê-las, elas não obterão nada de mim. Ao contrário da fé, que produz correspondência entre o que a enviou, Deus, e aquele que a recebeu, nós, de maneira que nem mesmo as realidades em fé se dão em nós sem esta certeza de que o que dela decorre existe antes em Deus. A fé concretiza em nós o que já existe em Deus. Se entendermos isto, compreenderemos melhor a fé, e tudo o que pedirmos ao Pai nos será concedido, e também compreenderemos porque muito o que temos pedido não nos é concedido. E por que não nos é concedido? Porque não há correspondência em Deus. Não pré-existe em Deus. Deus não nos dá o que nos fará se perder dele mesmo, por causa do seu amor por nós. Tem pessoas que pedem a Deus riquezas, mas que se as recebessem, se perderiam eternamente. O foco do Senhor não é nos fazer prósperos de riquezas materiais e passageiras, senão que das riquezas celestiais e eternas. Deus também não nos dá o que não leva em conta a individualidade das outras vidas envolvidas no nosso processo de petição, do qual Ele mesmo, o Senhor, sabe o que é melhor para cada um, porque seus pensamentos a nosso respeito, diz a Escritura, são pensamentos de paz, e para Ele todos vivem. De maneira que em um processo, por exemplo, de um pedido de cura por alguém, não apenas está envolvido o desejo do intercessor, como também a vontade do enfermo e a vontade soberana e infinitamente mais ampla do próprio Deus. Por isso devemos interceder como é o nosso ofício sacerdotal, porém sabendo que a vontade do Senhor é sempre a melhor. A fé carrega uma intenção, mas esta intenção não é unilateral, senão que é semeada por Deus em nós e ao encontrar correspondência, traz à existência o que está nele mesmo, em Deus. Não apenas o desejo de Deus que todos os homens se salvem, como está escrito em 1 Timóteo 2, verso 4, como também o desejo que venhamos a conhecer a verdade, como testifica o mesmo versículo de 1 Timóteo 2,4. Por isso tudo que pedirdes ao Pai por meio da fé vos será concedido, porque não vem de nós, senão o que dele primeiramente para conosco, e com o intuito maior de não apenas nos justificar, mas nos conformar à imagem e semelhança de seu Filho. Uma vez agindo na imagem e semelhança de Cristo, tudo o que pedirmos terá correspondência em Deus. Veja um exemplo de correspondência em fé. Mateus capítulo 8, versos 1 ao 10. Diz assim o texto: Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, podes curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante a lepra desapareceu. Correspondência da fé de Deus sobre o homem e voltando a Deus como obras, não vazia. Prosseguindo diz o texto: Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho da tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum. Um centurião veio a ele e lhe fez esta súplica. Abrindo um parêntese, é importante sabermos o que significa súplica. A súplica é um pedido insistente e humilde. Continuando, disse: Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico, e sofre muito. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Aqui o Senhor estava dizendo: Eu quero. Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado, pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um: vai, e ele vai, a outro: vem, e ele vem,
e a meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: Em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. O centurião tinha tanta fé que cria que já estava feito, porque houve correspondência da sua vontade com a vontade de Deus em Cristo, pelo fato de ter Jesus dito: Eu irei e o curarei. Isto bastava ao centurião para trazer à existência a cura de seu servo. Ele entendeu que não precisava mais do que isso para que tudo fosse possível, porque creu que Jesus era Deus e que o fato dele se deslocar a entrar em sua casa, ou simplesmente tenha dito uma palavra, bastava para que tudo fosse feito. Trazendo para o nosso contexto, nós vemos que, às vezes, algumas pessoas fazem algumas asseverações exageradas nas suas orações, como se as suas palavras, por serem altas ou serem constantemente asseveradas e repetitivas, Deus estará ouvindo de uma forma diferente. Não é esta a questão. A questão é que você pode nem dizer palavra nenhuma e a sua oração ser silenciosa, mas a sua fé será o determinante para que traga à existência o que está em Deus ou não. Em outras palavras, esta questão do centurião foi a correspondência de que trata Mateus 18, nos versos 18 e 19, que diz assim: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Nós vemos aqui que a unidade entre os homens e Deus é de suma importância para que a fé seja operante, para que a fé tenha frutos. Preste bastante atenção. A fé, uma vez recebida de Deus a nós, implica em 2 coisas no ser humano: confessar e crer. Se ela não tiver esta correspondência que se divide em confessar e crer, e você precisa saber o que significa uma coisa e outra, ela simplesmente morre. É como uma semente lançada em uma terra infértil. Mas havendo esta correspondência, passamos a ser um com o Senhor. E a partir desse momento, tudo o que pedirmos ao Pai nos será concedido. Você entendeu que a fé realiza o que já existe em Deus a nosso favor e que é preciso ser um com o Senhor, ter o mesmo sentimento e propósito para pedir como filho e herdeiro? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, depois de repreender acerca dos que não hão de herdar o reino de Deus, nos faz uma outra advertência dos versos 12 ao 17, dizendo assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os 2 em uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Portanto, a fé pressupõe coerência com aquele que a enviou. Se não houver coerência, não há o que buscarmos de Deus. Um outro detalhe importante é que a fé possui grau, ou seja, ela é desenvolvida, como vemos em Lucas capítulo 17, versos 5 e 6. Então disseram os apóstolos ao Senhor: Aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: Arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E por que a fé possui grau? Porque esta emuná está relacionada à santificação, ao quanto estamos no Espírito e ao quanto estamos em nossa própria carne. Quais frutos decorrem de nós? E isto é um determinante a tudo que acontece em nossa caminhada. Lembre-se que em Marcos 16, versos 17 e 18, o Senhor enumera uma lista de sinais que seguirão aqueles que creem. E crer faz parte da constituição desta emuná, desta fé.
Lembre-se, porém, que o que decorre da fé não é um poder submetido ao homem, que ele possa controlar a seu bel prazer e desfrute. É, na verdade, um alinhamento com a vontade de Deus. Porque muitos falsos profetas neste século têm feito parecer que milagres, por exemplo, ocorrem em escala como de uma produção em fábrica, ou seja, um poder ao qual eles possam controlar e submeter em suas performances fraudulentas, enganando a muitos que não compreendem a fé. Tudo decorre da vontade de Deus e não do homem. A fé não é Deus se adequando à nossa vontade e realizando o que queremos como um gênio da lâmpada, senão que o contrário, somos nós nos conformando à vontade de Deus e, portanto, pedindo e realizando o que já está no coração de Deus. Lembre-se que o Senhor Jesus, falando aos fariseus, disse algo muito importante sobre isto que quero trazer à sua consciência. Lucas capítulo 4, versos 21 ao 28, que diz assim: Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. O que o Senhor estava dizendo para estes é que eles queriam ver sinais e milagres, mas estavam desprezando o Senhor dos sinais e dos milagres. Como os veriam acontecer em sua pátria? De maneira que haviam muitos doentes e muitos necessitados, contudo o Senhor enviou seus profetas àqueles que receberiam seus mensageiros e creriam em sua palavra. Não há uma fábrica de milagres ou poder condicionado ao homem. O que há é a correspondência da fé que Deus nos dá. Agora você entendeu por que o Senhor mandou um recado direto para nós aqui nos últimos tempos? Ah, você não sabe que o Senhor nos mandou um recado? Vamos lê-lo? Em Lucas capítulo 18, após o Senhor lhes contar uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer, no verso 8 ele nos faz a seguinte pergunta: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Espero que você tenha entendido até aqui o que significa fé. Se ficou alguma dúvida, volte o vídeo e o reveja, e nos próximos devocionais ficará mais claro como a fé se desenvolve em nós, ao falar sobre o que significa confessar Deus diante dos homens e sua importância, e também o que significa crer, a completude da fé que salva e realiza milagres. E você verá que a sua mente se abrirá para o entendimento de como as coisas acontecem ou deixam de acontecer em nossa vida com o Senhor. E entenderá com mais profundidade passagens nas Escrituras que antes você não compreendia com total clareza acerca destes assuntos: fé, salvação e providência de Deus. Por ora, acerca dos próximos assuntos, quero dar apenas uma pequena aguçada em você e te dizer que a fé tem a sua constituição e que são elas o confessar a Deus diante dos homens e o crer. Quando você entender cada uma delas, você compreenderá porque muitos neste século estão consumindo doutrinas de homens performistas, doutrinas estas que não produzem fé genuína, não produzem nada interiormente para mantê-los de pé diante das adversidades do mundo e que, portanto, não têm correspondência com Deus. Se você gostou desta mensagem, se inscreva no canal, clique no gostei e compartilhe com alguém. Você pode estar exortando, consolando e edificando uma vida que está precisando. Um dia de muitas bênçãos para você. Shalom Adonai.